Fala, gente boa! Bom, gravou foto, vídeo da TV Alameda Cultural, sem foto ou sem gravura antiga, não é vídeo da TV Alameda Cultural. Isso é, é algo mais do que certo, tá? É uma certeza plena, né? Bom, e fazendo jus a essa certeza tradição, ou melhor dizendo, iniciarei este vídeo mostrando, pelo menos tentando mostrar, não sei se está sendo possível vocês enxergarem, tá? Vocês estão conseguindo enxergar essa gravura aqui de baixo, não sei se está sendo possível enxergá-la bem, tá? É uma das primeiras gravuras que foram feitas retratando Joinville. Essa gravura é uma visão geral da então colônia Dona Francisca, que eu estou tentando miseravelmente mostrar a vocês, é uma gravura de 1852. Repetindo, essa gravura que eu estou tentando miseravelmente mostrar a vocês, ela é datada de 1852 e é uma visão geral da então colônia Dona Francisca. Bom, após essa tentativa de mostrar a gravura a vocês, agora eu irei desvendar o segredo, irei responder a pergunta que o planeta inteiro está fazendo angustiadamente. Tá? Afinal de contas, o que o Clark Constantino Knipel, ou simplesmente o Carlão, o popular Carlão, o Carlão de PNV na Polônia, hoje na Polônia, fez de tão extraordinário para estar gravando vídeos a respeito dele? Bom, como eu já tinha adiantado no final do primeiro vídeo, eu tinha dito nas últimas semanas, comentado, melhor dizendo, sobre o Colonization, que teria sido o primeiro jornal de Joinville e tudo mais. Mas, na verdade, o primeiro jornal de Joinville ele começou a circular a partir de 3 de novembro de 1852. Na verdade, não era bem um jornal, era quase um jornal. Por que era quase um jornal? Porque o que se fazia, na verdade, o que ele era? Ele era um manuscrito feito em papéis de carta duplo. Esse manuscrito ele tinha o título de Der Beobachter, perdão pela minha péssima pronúncia, tá? Mas repetindo, o nome desse manuscrito, desse entre aspas jornal, era Der Beobachter Matias Strom, ou seja, o observador às margens do rio Matias. Esse é o significado desse verdadeiro palavrão. Bom, obviamente o autor desse entre aspas jornal, o dono desse entre aspas jornal, era o nosso amigo Carlão. Bom, esse jornal, esse entre aspas jornal, melhor dizendo, o próprio título dele já era algo irônico. Por que o título esse título gigantesco, esse verdadeiro palavrão, era algo irônico? Bom, o mais correto, como o nome do jornal era uma referência ao Ribeirão Matias, o correto é que em vez de Matias Strom, o nome dele fosse Matias só um pouquinho, tá? Sim, já encontrei. Perdão, tá? O mais correto, tá? É que ao invés de Matias Strom, o nome fosse Matias Bar, né? B-A-C-H, Bar, né? Se pronuncia Bar, né? Bar, ou B-A-C-H, né? Como se escreve? Bach, se escreve Bach, tá? Mas se pronuncia Bar. Isso, em alemão, isso significa ribeirão, riacho, tá? Que no caso é o que é o Ribeirão Matias, né? Em alemão, um rio se chama Fluss, F-L-U, 2 S. E um rio grande, como o rio Amazonas, é Strom. Então, obviamente, o Ribeirão Matias ele não pode ser chamado de Strom, de um rio igual ao Amazonas. Ele teria que ser Matias Bar. Mas era justamente essa a intenção do nosso amigo Carlão. Era fazer um jornal que fosse irônico, um jornal crítico, um jornal entre aspas, né?
um manuscrito, esse seria o nome mais correto. Então, qual que era o objetivo do nosso amigo Carlão fazendo esse manuscrito? Bom, como eu já adiantei, como eu acabei de mencionar, a intenção desse manuscrito, era ter uma visão crítica da então colônia Dona Francisca. Era investigar, era denunciar os desmandos que ocorriam por aqui, era contar anedotas, alegrar os colonos, os imigrantes, era divulgar fatos relacionados a escolas, a igrejas, a hospitais, a campanhas de caridade que porventura viessem a ocorrer na então colônia Dona Francisca, era trazer a opinião não apenas dele, do Carlo Constantino Knippel, mas também dos imigrantes, dos moradores da colônia Dona Francisca, era trazer, informar dos direitos que os imigrantes eles teriam, também informar dos deveres que os imigrantes teriam, não só com a sociedade hamburguesa, que é aquela empresa, famosa empresa, que loteou e colonizou Joinville, mas os direitos que os imigrantes teriam junto, melhor dizendo, os deveres que os imigrantes eles teriam junto, não só à sociedade hamburguesa, mas também ao príncipe de Joinville e a então província de Santa Catarina e ao município de São Francisco, ao qual Joinville na época pertencia, né? Enfim, os objetivos desse manuscrito, o Observador às Margens do Rio Matias, eram os objetivos os mais variados possíveis. Inclusive, esse manuscrito ele dava conselhos de práticas agrícolas, né? Qual que era a melhor cultura a ser praticada aqui na região, que se adaptaria melhor ao clima. Enfim, ele tinha os mais variados objetivos. Também anúncios comerciais também eram publicados, escritos nesse manuscrito. Enfim, ele tinha os mais variados objetivos. Embora fosse um manuscrito, dá sim para se considerar como o primeiro jornal da história de Joinville. Uma informação que eu já ia me esquecendo. Eram apenas 50 exemplares e cada exemplar tinha o valor de R$120. Pelos relatos da época, né, pelos registros da época, justamente por ter uma tiragem muito limitada, de apenas 50 exemplares, ele era um jornal muito disputado pelos moradores da colônia Dona Francisca, pelos imigrantes. Ele chegava a ser disputado a tapa, né? Para vocês verem, para vocês perceberem a importância que esse manuscrito, a princípio modesto órgão de imprensa, vamos dizer assim, tinha entre entre aquelas poucas centenas de pessoas que viviam na então colônia Dona Francisca. Uma outra informação bem importante, que eu já ia me esquecendo, é que o Observador às Margens do Rio Matias foi o segundo órgão de imprensa em língua alemã da história do Brasil. O primeiro foi o Der Kolonist, que foi um jornal que circulou em Porto Alegre, obviamente, entre a colônia alemã de Porto Alegre, entre 1852 e 1853. Farei uso aqui da minha colinha, tá? O Der Kolonist ele começou a circular em 2 de agosto de 1852, e ele parou de circular em 31 de julho de 1853. Ele durou pouquíssimo tempo, por sinal, pouco mais de um ano. 1 ano e 3 meses, caso eu não esteja enganado. Tá? Caso eu não tenha errado aqui nos meus cálculos. Tá? Bom, obviamente essa história não fica por aqui, tem mais informações importantes, né, que eu quero passar a vocês. Só que isso é para o próximo vídeo, até porque esse vídeo já está meio longo, né? Já está meio cansativo. Então, aguardem que tem mais coisa boa. Então, até a próxima.